Bienvenidos a esta nueva emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. En esta emisión vamos a charlar sobre Brasil, sobre Australia, sobre la marcha de la pandemia. Como nos han pedido algunos compañeros y compañeras, hemos preparado un informe sobre la Guerra Civil Española y la relación entre lo que pasó en aquellos años con la situación actual que se vive en España. Muchos compañeros también nos han pedido que abordemos el tema de la Internacional Progresista, que el fin de semana hizo una nueva reunión. También que abordemos el tema de las elecciones en Estados Unidos, los debates que allí existen entre la izquierda. Bueno, no hemos llegado en esta oportunidad, pero nos comprometemos a que la próxima semana prepararemos esos temas y otros más. Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión y espero que el programa les resulte agradable. Esta semana se registró en todas las regiones del mundo, con excepción de África, el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia. Más de 2 millones de personas se sumaron a las estadísticas que representan un aumento en el 6% con relación a la semana anterior. Con estas cifras brutales, las víctimas mortales del COVID-19 ya alcanzan 1 millón de personas y más de 31 millones sufrieron la enfermedad. Pero, como siempre decimos, se trata de los registros oficiales. La mayor parte de las fuentes coinciden en que una imagen más real sería multiplicar los casos de infectados por 5 o incluso por 10. La apertura indiscriminada en Europa para garantizar los negocios capitalistas provocó un rebrote intenso, con el Reino Unido y España a la cabeza, seguidos de cerca por Francia, Holanda e Italia y un mayor aumento en la cantidad de muertos en esta semana crítica, un 27% más que la semana previa. Estados Unidos y Brasil siguen al tope de la lista de muertes, con 5.000 por semana en cada uno de los países, mientras que sus gobiernos continúan con la política que los caracterizó durante toda la pandemia. El conjunto de América concentra el 55% de los casos a nivel mundial y se consolida como la región del mundo más castigada por el virus. Evidentemente, las condiciones sociales, sanitarias, explican mucho de este resultado. Años de saqueo y explotación, años de destrucción de los sistemas de salud y el crecimiento de la miseria son el telón de fondo del desarrollo de la pandemia. Si bien el porcentaje de muertes en relación a infectados muestra un leve descenso, esto podría cambiar en las próximas semanas debido al crecimiento masivo de los casos y el peligro de colapso en los sistemas sanitarios. Tal como lo reflejamos en la última edición de Panorama Internacional, el equipo de salud es el sector más golpeado por esta realidad y por las políticas de los gobiernos. Se reproducen las escenas alrededor del mundo que reflejan esto. Un aumento en el número de muertos y contagiados en la primera línea y también, como decía previamente, por la permanente amenaza del colapso de un sistema sanitario sostenido por las y los trabajadores a costa de sus vidas. Esta escena se completa con la salida a la luz de las precarias condiciones de seguridad, salariales y de trabajo en general del personal esencial y el contraste con el aumento de los gastos en sostenimiento, equipamiento y salario para las fuerzas represivas. Si de vacunas hablamos, el optimismo que intentan transmitir a algunos gobernantes, con claras intenciones de seguir impulsando la apertura económica, contrasta con los datos científicos que muestran que las más avanzadas se encuentran aún en fase de prueba y sin tener una real dimensión de la efectividad de las mismas, y sobre todo, de los posibles efectos perjudiciales para la salud. Esto confirma, como lo sostenemos desde la LIS desde el primer día, que las medidas de seguridad personal, los testeos y las políticas de aislamiento social son las más efectivas para enfrentar la pandemia. Por supuesto, con las necesarias medidas sociales y económicas para que puedan ser garantizadas por las y los trabajadores y los sectores populares. Nos vamos ahora hasta Australia para conversar con nuestro compañero Jordan Humphrey de la Socialist Alternative. Hola Jordan. Socialist Alternative ha sido impulsor de la campaña La democracia es esencial, desde la cual se busca defender el derecho a la protesta en el estado de Nueva Gales del Sur. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo surge esta campaña, cuáles son sus objetivos y cómo se ha desarrollado hasta ahora? Definitely. Well, the origins of the campaign are in the unprecedented crackdown on the right to protest in New South Wales. So there's been a number of demonstrations now which have been broken up by the police, where people have been arrested, where fines have been given, starting a few months ago with the Black Lives Matter protests here in Australia, which were in solidarity with the ones in America, but also taking up the question of Aboriginal oppression here. A lot of them were broken up, and now we're in a situation where all protests in the state are effectively banned indefinitely until the police decide otherwise.
And this is a pretty ridiculous situation because in New South Wales, the state has been almost totally opened up. There's very little restrictions and activity, despite COVID still being around. There's 5 or 6 cases a day at the moment, but 500 people can go to the casino. There's announced 40,000 people can go to the football, to the stadium, and yet more than 20 people aren't allowed to go to a protest without people being issued fines and arrests. And at the latest protest at Sydney University, which is one of the main kind of activist campuses in the state, one of the protesters there was arrested and taken to the prison overnight. And they say that they're going to escalate the charges against him, which includes an $11,000 fine and the possibility of 6 months imprisonment as a maximum penalty. So a really serious escalation there. So a number of us in Socialist Alternative and other left-wing activist groups have gotten together to say we need to organise a campaign to fight back against this attack on our democratic rights. And so, yeah, that's the origins of the campaign. And it's a relatively new campaign. It's only been around for about a month, but we've already had a campaign launch. We had 120 people come along. We've got a number of important kind of left-wing politicians, civil rights journalists, lawyers, trade union activists, and other social activists who have gotten involved in the campaign. And we hope to continue to broaden out and build it into the future. And there's a number of demonstrations coming up over the next couple of weeks. So there's actually one tomorrow, again at Sydney University. There's one on the 10th of October about trans rights against a kind of right-wing bill that's being put to the New South Wales Parliament. And there's another education rally happening on the 14th of October. So we're trying to build support for those protests and to help them fight back against this anti-democratic assault. Bien. En la declaración de la campaña hablan de la necesidad de defender el derecho a la protesta en el marco de una crisis que golpea a la clase trabajadora. ¿Nos puedes dar un breve panorama, por favor, de la situación social y política de Australia en el marco de la pandemia? Absolutely, and I think this is important because we can't just, not protest for a year or a year and a half or however long the virus continues to be in Australia, because a lot is going on. And capitalism is continuing all its kind of horrors upon people, whether it's Aboriginal people. An Indigenous woman was killed recently in police custody in Queensland, and there were protests up there about that, whether it's refugees who are locked up in the detention centres, whether it's the climate crisis. The federal government have just announced a new climate policy, which is all about fossil fuels and more of them, particularly gas production, as a way to restart the economy after COVID. So that's going to be a big fight with the bushfire season coming back again as well. And the economic situation is, pretty terrible for a lot of working class people, particularly because the economic relief packages that the government granted at the beginning of the crisis are beginning to be wound down. So over the last couple of days, they've introduced cuts to the JobKeeper and JobSeeker payments that we have here in Australia, which were bonus payments given to workers who are made unemployed by COVID, as well as workers who had their hours cut under COVID. So they're being cut back by several $100s, and they're proposed to be cut back again at the end of December, at the end of the year as well. So that's a big attack upon people when there's whole sections of industry and workplaces which have had big job cuts and job losses, and will continue to do into the future, you would imagine as well. It's going to be quite hard for people to find a job even in the post-COVID economy. This is particularly the case in the university sector, where the economic impact has been pretty severe. All the universities are announcing hundreds and hundreds of job cuts. They've started announcing over the last couple of days. And one report estimates that there could be 30,000 full-time equivalent positions gone by the end of the year in the university sector, which is a really severe attack upon universities. The federal government has refused to give a bailout to universities, which has kind of pushed this along, but also university management, been kind of pushing for cuts to jobs for a long time to rationalize things. So that's a big, crisis which is developing absolutely. There's also the ongoing situation with COVID, which is really important, and it is quite uneven across Australia. So in New South Wales, like I mentioned before,
there still are several COVID cases every day, but it's relatively low, despite the opening up of the economy. In Victoria, it's quite a different situation where until recently they had hundreds of cases every day, and they've had hundreds of people die over the last couple of months, particularly in the privatised aged care system, which has been a real disaster zone. And it's become quite a kind of pressure point upon both the state and federal government. It's talked about a lot in the media and kind of in society more generally, what terrible places these are. On top of that, there's a political campaign which has been launched by the bosses and the right-wing media and the Liberal Party, who are the Conservative Party here, against the state Labor government in Victoria, who have taken relatively serious measures to restrict workplaces and social activity to try and get on top of the virus. The business community, the Liberals, etc., have been really campaigning hard, saying, no, you just got to open up the economy, you just got to let things go, you just got to let things rip. Yes, it'll be unfortunate people die, but we've got to get business back, working. Profits are really important. The economy is even more important than people's health. And so that's been a big political battle. And despite the criticisms we have of the state Labor government, and we have many about how they've implemented the lockdowns and the way it's been policed, a series of different issues, how they use private security guards to police the quarantine hotels, which is one of the ways the virus re-entered into the Victorian community. That's definitely a big criticism, but we absolutely stand against this right-wing campaign to try and just force everything open. This is really ridiculous. And despite the really hysterical nature of it, it's positive that the poll I saw just this morning is that 62% of people in Victoria support the government continuing with the restrictions, despite the kind of business crusade. So that's positive. It shows that a lot of working class people can see what is really going on, that the bosses just want to continue to make money. And there's a similar debate around state borders as well. A lot of the states have closed borders to other states, and the bosses are really campaigning to open them up. One billionaire called Clive Palmer is trying to sue the Western Australian government for economic damages to his personal business to try and get them to reopen the state. So that's also another example of how the bosses are trying to put the economy ahead of people's lives. Jordan, además de la campaña La democracia es esencial, ¿qué otras iniciativas políticas ha desarrollado Socialist Alternative ante esta realidad? Well, there's a lot of political initiatives at the moment because of the multifaceted nature of what is going on under COVID and with the economy. So I'll just mention a couple. The first is on the university sector. Like I mentioned before, very big job losses going on. Our comrades are involved in a very serious rank and file fight back against that within the trade unions, which has been going on for several months and has been a really important political development because the leadership of the National Tertiary Education Union, which covers both academic and general staff at universities, has been really crap. They initially proposed to the bosses their own plan for job cuts, which they wanted to see implemented. The Job Protection Framework was what it was called. After a big campaign really led by our comrades and other left-wing NTU activists, that whole program has been abandoned, both by the union leaders and also by the university sector, which is positive. But now there's big fights happening on a kind of campus by campus basis against the particular job cuts, which are being pushed through there. So our comrades have been involved in organising union meetings, protests where they can, debates with other activists within the union movement to try and put forward the argument that we need to fight back against all of these job losses and prepare for industrial action during the EBA period, which is coming up in different campuses over the next kind of 6 months or so. Somewhat related, there's also big student campaigns because another aspect of the education system is that the government have announced big increases to student fees in particular subjects, particularly humanities, in order to try and claw back some more money. One report has it that art students will be paying back their student fees for 20 years under these new regulations that they're trying to bring through. And so there's been protests around the country against that. And that was the basis of the protests that got cracked down upon in New South Wales recently. And so that's a really important campaign that our comrades are involved in, both through the National Union of Students, but also
in their particular campuses. And then in New South Wales in particular, as I mentioned before, there's a right-wing politician by the name of Mark Latham, who actually used to be a member of the Labor Party, but now has become a kind of far-right populist figure. He's a member of a party called One Nation, who are very inspired by kind of Trump and that kind of thing. He's putting forward a bill to the state parliament, which is to give schools the right to fire gay teachers, as well as to get rid of any references to sexuality in kind of school education programs, which is a pretty big attack. So we're involved in kind of broad collective of LGBTI organizations organizing a demonstration around that issue, which is also a really important one. And the last initiative I'll mention is that in Victoria, despite things being locked down, so it makes it relatively difficult, but our comrades are involved in the local council election campaign there as a part of the Victorian Socialists, which is a broad electoral front with other socialist individuals and activists. And they're going to be campaigning for that over the next month's time, trying to get out a strong vote for a socialist alternative to the two mainstream parties. Muchísimas gracias, Jordan, por acompañarnos hoy y por contarnos cómo está la situación en Australia. Y a vos te recuerdo que si todavía no firmaste en apoyo a esta campaña La democracia es esencial, podés hacerlo en nuestra página de la Liga Internacional Socialista. Varias camaradas nos han pedido que hablemos sobre la Guerra Civil Española, para comprender mejor lo que pasa en la actualidad en España. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de los hechos y debates históricos de esa tremenda gesta. En 1931, los efectos de la depresión económica mundial desataron una rebelión obrera y campesina en España. El rey Alfonso XIII llamó a elecciones para abril de ese año, y el aplastante triunfo de los partidos republicanos y socialistas desembocó en la abdicación del rey y la proclamación de la Segunda República Española. La anterior, la primera, había durado solo 2 años. Caído el rey, el gobierno republicano encabezado por Manuel Azaña y formado por partidos republicanos de clase media y el ala derecha del PSOE, fue víctima de sus propias contradicciones. Los campesinos y obreros que los habían votado exigían distribución de tierras, aumentos salariales, seguro de desempleo. Pero tomar esas medidas implicaba enfrentarse a la burguesía y traspasar los límites del sistema capitalista que el gobierno sostenía. En las luchas que vinieron, los obreros y campesinos tuvieron de su lado a la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT anarcosindicalista, y al ala izquierda del PSOE, que dirigía la Unión General de Trabajadores, la UGT. Pero el gobierno se ubicó del lado de la burguesía y los terratenientes y usó las Fuerzas Armadas para reprimir las luchas. Trotsky, desde el exilio, vio una gran oportunidad en la división del PSOE, particularmente en su masiva y radicalizada juventud. El Partido Comunista Español aún era pequeño y estaba automarginado con la política sectaria de crear sindicatos propios e igualar a la socialdemocracia y el fascismo. Lamentablemente, Trotsky no logró convencer a los dirigentes de la oposición de izquierda en España, particularmente a Andrés Nin, de una orientación hacia la juventud del PSOE. En lugar de esto, terminaron fundando un partido centrista, el POM, junto a una ruptura de la CNT. Tiempo después, la juventud del PSOE terminó rompiendo y entrando al Partido Comunista. Se había perdido una gran oportunidad. Con el PSOE desprestigiado y los anarquistas absteniéndose, la derecha ganó las elecciones de 1933, iniciando el llamado Bienio Negro. En enero, Hitler había sido nombrado canciller de Alemania. En marzo, el fascista austríaco Dollfuss había logrado que el presidente de Austria le cediera poderes dictatoriales. Envalentonada por estos avances del fascismo, el año siguiente los fascistas de la Confederación Española de Derechas Autónomas provocaron la caída del presidente, demandando una mayor participación en el gobierno. La alianza obrera que habían conformado las juventudes del PSOE con otras fuerzas de izquierda y la UGT convocaron una huelga general revolucionaria. Pero la CNT, que era mayoritaria en la clase obrera, no se plegó a la medida, salvo en Asturias, el único lugar donde la insurrección obrera se materializó, ocupando las fábricas y minas, distribuyendo las tierras a los campesinos y tomando el poder político en las ciudades. Aislada, la comuna asturiana resistió los embates del ejército durante 15 días, pero finalmente cayó,
Unos 3.000 obreros fueron masacrados en la represión y miles más encarcelados. Pero el levantamiento marcó el comienzo del declive del gobierno de la derecha y un nuevo ascenso en la lucha de clases. Las elecciones de febrero de 1936 le dieron el triunfo al Frente Popular, conformados por partidos republicanos burgueses, el PSOE y el Partido Comunista. De acuerdo a sus necesidades diplomáticas, Stalin había abandonado la política sectaria del periodo anterior y ordenado a los partidos comunistas formar frentes políticos con los sectores supuestamente democráticos de la burguesía. Defendía la teoría de la revolución por etapas, en la primera de la cual se debía consolidar una república burguesa, dejando la perspectiva socialista para un futuro incierto, lo opuesto a lo que había llevado a la conformación de la URSS dirigida por Lenin y Trotsky. El POM también entraría al Frente Popular en Cataluña, donde Andrés Nin fue ministro de Justicia. El programa del Frente era bastante moderado: la amnistía para los presos de 1934 y una limitada reforma agraria eran los puntos centrales. Pero para las masas, el triunfo electoral significaba mucho más. Sin esperar ninguna ley de amnistía, asaltaron las cárceles y liberaron a los presos políticos. Los campesinos tampoco esperaron ninguna reforma agraria y empezaron a apoderarse de las tierras e invadir las fincas de los terratenientes. Y los obreros lanzaron una ola de huelgas y tomas de fábricas. La derecha, por su parte, tomó el triunfo del Frente Popular como una declaración de guerra. El 17 y 18 de julio comenzó la sublevación militar encabezada por Francisco Franco y otros generales para descabezar el proceso revolucionario. Los trabajadores y campesinos salieron a la calle a enfrentar el golpe de Estado, exigiéndole armas al gobierno. Allí donde las consiguieron, la sublevación fue derrotada en horas o en días. En los centros industriales y en gran parte de Aragón y Andalucía, donde las organizaciones campesinas estaban más activas y radicalizadas, el golpe fue derrotado. Pero en otras partes importantes del Estado español, la inacción del gobierno le permitió a los sublevados hacerse del poder, a pesar de casi no tener apoyo social. Así se inició la Guerra Civil Española. El gobierno se paralizó y su autoridad se desvaneció rápidamente. Parte de su ala derecha apoyó el golpe. Sectores importantes de la burguesía se fugaron del país con sus capitales. Parte importante del aparato militar y policial se pasó al bando de los insurrectos. En Madrid, el PSOE y el Partido Comunista lograron mantener una semblanza de las instituciones de gobierno, pero en gran parte del país el poder quedó en manos de los obreros y campesinos. Y particularmente en Cataluña, estos protagonizaron una verdadera revolución social. Allí el poder se organizó en torno al Comité de Milicias Antifascistas, creado al día siguiente del triunfo popular sobre los golpistas en Barcelona y dominado por las organizaciones obreras con peso preponderante de la CNT. El comité organizó la administración, la economía, el orden público, la justicia, las comunicaciones, el abastecimiento, la salud y la educación. También organizó las milicias que partieron para el frente a combatir las fuerzas fascistas. Estas, especialmente las que organizaron la CNT y el POM, tenían una estructura democrática en la que los milicianos elegían a sus oficiales. Los obreros llegaron a controlar el 70% de la industria catalana. En el campo, los campesinos crearon 300 colectivizaciones en las tierras tomadas. Se creó un Consejo de Economía para dar apoyo a la revolución y orientar decididamente sus esfuerzos en la dirección de la colectivización. El gobierno del Frente Popular en el Parlamento catalán se limitaba a legalizar las acciones de la revolución. La CNT tuvo la posibilidad de tomar el poder con la clase obrera y el campesinado organizado. Sin embargo, tras un arduo debate, los anarquistas definieron que dejarían el gobierno en manos del Frente Popular, porque ejercer el poder estatal estaría en contradicción con sus principios. Trotsky señalaría esa definición como la bancarrota del anarquismo, afirmando que renunciar a la conquista del poder equivale a dejarlo voluntariamente en manos de la burguesía y de los reformistas. De esta manera sobrevivió el Frente Popular y comenzó a desmontar la revolución. Los partidos republicanos burgueses, lógicamente, aborrecían el poder obrero, pero fue clave el rol del PSOE y del Partido Comunista, que planteaban que había que frenar y revertir las tomas de tierras
y de fábricas para cuidar la unidad con la burguesía republicana y obtener el apoyo de las supuestas democracias de Francia y el Reino Unido. Esa ayuda nunca llegaría, mientras los gobiernos de Hitler y Mussolini le proveían a Franco tanques, bombas, armas y dinero. Al mismo tiempo, al estrangular la revolución, destruirían el arma más poderosa que tenía el bando republicano, la inquebrantable convicción de miles de obreros y campesinos de luchar no por un gobierno capitalista u otro, sino por su propia emancipación. El PSOE y el Partido Comunista extorsionaron a las milicias con el manejo exclusivo que tenían del suministro de armas y materiales, provenientes casi exclusivamente de la Unión Soviética. Bajo esa extorsión, los dirigentes de la CNT, que no habían querido tomar el poder con los trabajadores y campesinos, terminaron entrando al gobierno del Frente Popular en Madrid y en Cataluña. Una vez neutralizada la CNT, el Partido Comunista y el PSOE pasaron a la ofensiva. Con el chantaje de las armas lograron disolver las milicias democráticas y reemplazarlas por un ejército regular bajo su mando, efectivamente desarmando a los revolucionarios en el frente. Y en Cataluña desencadenaron una contrarrevolución violenta con los llamados Hechos de Mayo. El 3 de mayo de 1937, unidades policiales dirigidas por el Partido Comunista fueron a desalojar la central telefónica, bajo control obrero dirigida por la CNT. Las masas obreras de Barcelona salieron a la calle y levantaron barricadas para defender su revolución. Y el Frente Popular apeló a la CNT, que envió a 2 de sus ministros de Madrid a persuadir a sus seguidores a que bajen las armas. La lucha callejera continuó durante una semana, pero sin el apoyo de la dirección de la CNT, los militantes eventualmente se replegaron desmoralizados. En las siguientes semanas se consolidó la reacción estalinista. La CNT fue expulsada del gobierno y el POM ilegalizado. Miles de revolucionarios fueron perseguidos y encarcelados y Andrés Nin fue asesinado. Tras la derrota de la revolución, la guerra se inclinó indefectiblemente a favor del bando fascista. A pesar del heroísmo con el que lucharon las tropas republicanas durante 2 años más, el ejército franquista entró a Barcelona sin resistencia. La Revolución y Guerra Civil Española fueron una inspiración internacional. Miles de revolucionarios correctamente la vieron como la primera línea de la lucha de clases mundial y se enlistaron en las brigadas internacionales que combatieron en España. Lamentablemente, la traición del reformismo y el estalinismo y los errores de los revolucionarios que desaprovecharon las oportunidades que tuvieron resultaron en una devastadora derrota que sería, como alertó Trotsky, la antesala de la Segunda Guerra Mundial. La dictadura militar de Franco asesinó o desapareció a decenas de miles de personas e impuso niveles de explotación brutales sobre la clase trabajadora en el Estado español durante 4 largas décadas. Tras la muerte de Franco, en 1975, se inició el periodo conocido como la Transición. El año anterior se había producido la Revolución de los Claveles en Portugal, que volteó a la dictadura que había gobernado allí desde 1926. Inspirados en la vecina revolución y esperanzados por la muerte del dictador, los trabajadores salieron a la calle en todo el Estado español. Comenzó un fuerte ascenso de la lucha de clases, con oleadas de huelgas por aumentos salariales y por reclamos democráticos, como la libertad sindical y la libertad de los presos políticos. La lucha de las nacionalidades resurgió también, con especial fuerza en Euskadi, con la guerrilla de ETA. Todo el régimen franquista tambaleó, pero el Partido Comunista y el PSOE nuevamente operaron para desarticular la movilización y colaborar con las necesidades del capitalismo. El Partido Comunista y la Central Sindical Comisiones Obreras, que había fundado durante la dictadura, y el PSOE y la UGT pactaron el futuro régimen político con el rey Juan Carlos Borbón y las fuerzas políticas franquistas. Esto implicó avalar al monarca como jefe de Estado, la continuidad del ejército genocida, la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura y el peso político de la Iglesia Católica. El acuerdo se consagró con las elecciones de 1977, con el brutal ajuste económico de los pactos de la Moncloa ese mismo año y con la aprobación de la nueva Constitución el año siguiente. Los principales partidos nacionalistas, como Izquierda Republicana de Cataluña y el Partido Nacional Vasco, también terminaron entrando en este gran acuerdo, renunciando al derecho de autodeterminación a cambio de una autonomía
completamente limitada. Este régimen del 78 de alternancia entre el PSOE y el Partido Popular, el heredero más reciente de la vieja derecha franquista, le ha garantizado a la burguesía española y europea la estabilidad que requiere para exprimir sus ganancias de los trabajadores. Ese régimen hoy muestra su agotamiento. La crisis económica que estalló en Estados Unidos en el 2008 y entró con fuerza en Europa en el 2009, golpeó particularmente sobre las economías más débiles del continente. Fue el gobierno del PSOE de Zapatero, en ese entonces, el que aplicó las terribles medidas de ajuste que hundieron el nivel de vida en el Estado español, provocando una desocupación del 25% y del 50% en la juventud. Ese ataque al pueblo trabajador hizo estallar el movimiento de los indignados y su posterior expresión política en Podemos. El desplome del PSOE fue seguido por los escándalos de corrupción del PP y el surgimiento de Ciudadanos como intento de lavada de cara de la derecha. Después estalló el pueblo catalán, saliendo masivamente a las calles y declarando su independencia con el referéndum del 1 de octubre del 2017. Pero la inconsecuencia de la dirección catalana permitió que se impusiera la represión del régimen. Podemos, que había surgido como expresión de rechazo al régimen del 78, mostró la hilacha al no apoyar la rebelión catalana y selló su bancarrota a comienzos de este año, cuando formó gobierno con el PSOE, finalmente asimilándose al régimen y a la casta que decía enfrentar. Por todo esto, la tarea central hoy en el Estado español es la construcción de un partido revolucionario y una alternativa política anticapitalista y socialista. A esa tarea están abocados de lleno nuestros compañeros de Socialismo y Libertad, la sección española de la Liga Internacional Socialista. Ahora vamos a hablar con una compañera que se encuentra en el estado de Amazonas, Brasil, la compañera Gleice de Oliveira, activista docente y luchadora socialista. Hola Gleice, un placer enorme estar contigo. Quería empezar por preguntarte tu opinión sobre lo que está sucediendo en Brasil. ¿Nos podés contar qué es lo que está pasando? Antes que tudo, minha saudação, Alejandro. Meu cumprimento a todos que nos acompanham por aqui, e eu quero iniciar dizendo que quero dedicar a minha participação nesta atividade aos companheiros dos Correios do Brasil que estão em greve nesse momento contra a retirada de direitos e contra a privatização da empresa de Correios. Eu sou uma defensora da unidade das lutas e dos lutadores e, portanto, dedico essa minha participação a eles. Toda a nossa classe está vivendo um período terrível da nossa história, com um governo de extrema-direita que nega a ciência e os cientistas, que trata de privatizar, ou seja, trata de implementar toda a política neoliberal, que significa a ausência do Estado dos serviços, aqueles serviços que são essenciais para a nossa classe, para a classe trabalhadora. Então, educação, saúde, segurança, moradia, tudo isso aí são uma isenção das responsabilidades por parte do governo Bolsonaro. Mas, além disso, nós vivemos também uma outra situação que se conecta e que é gravíssima, que é a transformação do Brasil num país eminentemente agrário. Há uma desqualificação e uma falta de incentivo à indústria. Isso significa um número grande de desempregados, de pessoas sem trabalho, o que se agudiza nesse momento de pandemia, né? E ao mesmo tempo, significa um avançar dos grileiros, eu não sei como chama isso em espanhol, mas são aquelas pessoas que desapropriam terras, que se adonam das terras públicas ou das terras indígenas ou das terras dos povos originários. Então, esses grileiros se sentem incentivados e apoiados pelo governo Bolsonaro, e, nesse sentido, nós vivemos um avançar desses setores ruralistas ligados ao agronegócio, ao hidronegócio, sobre as terras da União, onde vivem os povos ribeirinhos, não só da Amazônia, mas de várias outras regiões do Brasil, como a região sudeste e centro-oeste, mesmo no Nordeste brasileiro, onde essas pessoas,
moradores não só de décadas, mas de séculos, são expulsos de suas terras, né? Acabam se deslocando para as periferias das grandes cidades, sem alimentação, sem casa, sem trabalho, gerando todo um conjunto de problemas que nós tão bem conhecemos nas cidades, né? Também uma coisa que a gente acompanha muito com o avançar nessas terras, justamente a mineração usando mercúrio, que contamina as terras, os rios e as pessoas. E não é um tipo de contaminação que você depois faz uma medicação, um tratamento médico e descontamina as pessoas. Isso significa morte. Isso significa uma forma, um método a mais de seguir com o processo de colonização e de genocídio dos povos americanos, dos povos que viviam aqui e que depois, que já vem de séculos sofrendo esses ataques todos e resistindo ao mesmo tempo. Porque eu não sei se muita gente concorda comigo, mas eu faço uma ideia, eu tenho uma convicção de que um dos setores que mais se organiza no Brasil hoje são justamente os setores que trabalham na agricultura, os trabalhadores da terra, os trabalhadores da agricultura familiar, aqueles que perderam seu pequeno pedaço de terra e que ficam vagando, que são chamados sem terra, que lutam por reforma agrária, e principalmente os povos indígenas, né? Então, o Brasil vive esse quadro, que é um quadro trágico, que já vem de antes, mas com a situação da pandemia se agravou. Alejandro, hoje nós temos no Brasil, os dados de ontem, 4.554.629 pessoas contaminadas. E aqui eu quero colocar um parênteses, uma observação. Esses dados não representam a realidade. Esses dados, eles deveria ter agregado umas subnotificações. Por quê? Porque muitas pessoas não são atendidas nos hospitais. Muitas pessoas recebem diagnóstico falseado. Hoje, no Brasil, nós temos essa quantidade que eu acabei de citar de contaminados e temos 136.895 mortos. Isso é tão triste, isso é tão doloroso. E a imprensa e o governo tratam de naturalizar esses números como se fossem números frios, como se não fossem pessoas de carne e osso e sangue, como você, como eu, como todos os da nossa classe, porque somos nós que majoritariamente estamos nos contaminando e morrendo. E isso tem que parar. Essa política de nos fazer morrer, adoecer e morrer por falta de assistência tem que parar. E só quem pode fazer parar somos nós, Alejandro. Esse governo jamais se comprometerá com a nossa vida. Porque para eles, se dentro de uma fábrica, de uma empresa qualquer, morrerem 5, 10, 15, 20 pessoas, no dia seguinte eles encontram essas mesmas quantidades de pessoas para serem substituídas. Que, no que tem a ver, por exemplo, com assistência médica, nós temos um serviço de saúde, Alejandro, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Só que o governo tratou de, ao longo de anos, e sucateando e destruindo, cortando investimentos, cortando a compra de medicamentos, rebaixando o salário dos trabalhadores, não contratando, não fazendo novos concursos públicos para contratar novos trabalhadores. Mas uma coisa é certa: se não fosse o SUS, a nossa situação aqui no Brasil seria muitíssimo mais grave. Uma que eu esqueci de falar, que valeria a pena mencionar, que foi retirada as condições que nós tínhamos até pouco tempo de aposentadoria para as pessoas maiores, para as pessoas idosas, que contribuíram com a Previdência Social por 25, 30 anos. No caso de professores, contribuímos por 25 anos as mulheres e os homens por 30. Né? O que acontece?
essa legislação ela foi alterada de forma que o trabalhador, depois de doar sua vida produtiva, sua energia vital de anos para produzir, ele não tem um anteparo que lhe garanta condições mínimas de sobrevivência na velhice. E agora, mais recentemente, a coisa de 2 semanas atrás, o governo Bolsonaro apresentou uma nova reforma, que é a reforma administrativa, que tem a ver com o funcionamento das relações de trabalho. E não só das relações de trabalho do setor privado, mas principalmente do setor público, onde é retirado uma série de benefícios que nunca foram dados para nós, que sempre foram conquistados com muita luta, mas que agora estão sendo retirados, negando que, na verdade, esses serviços públicos é o que garante minimamente algum tipo de atendimento para a população pobre e trabalhadora na área da educação, da saúde, etc. Né? E, ao mesmo tempo, construindo uma ideologia, construindo uma falsa ideia de que esse tipo de relação de trabalho é o que prejudica o conjunto da população e deve ser modificado. Então, uma das coisas que eles defendem se chama meritocracia, ou seja, que as pessoas elas devem ter uma ascensão funcional ou entrar para o serviço público conforme aquilo que elas conquistaram de aprendizado, de diplomas, de formação, etc. E de currículo vitae. Né? No entanto, nós bem sabemos que nós, eu, você, da classe trabalhadora, não concorremos no mesmo patamar de igualdade com os filhos da burguesia para ter acesso à escola, para ter acesso à formação, para se alimentar, para viver bem. Ou seja, nós não partimos do mesmo patamar. Portanto, essa meritocracia ela só existe para beneficiar os filhos da burguesia. Mas esse é apenas um dos critérios. O outro é a ausência do Estado. O Estado se colocando como um parceiro das empresas privadas, onde, na maioria das vezes, os benefícios dos investimentos do Estado, que são investimentos que são fruto da nossa contribuição através de impostos, são repassados para os empresários. Aqui no Brasil, e eu acho que é no mundo todo, os principais beneficiários são os bancos, é o sistema financeiro mundial. Mas não são só. Aqui no Brasil vem se beneficiando muito o agronegócio, o hidronegócio, por isso estou te dizendo que há um processo de secundarização da indústria nacional e uma ampliação na ação e nos benefícios do agronegócio e dos setores agrários, mineração, inclusive os benefícios também do ponto de vista de que aqueles crimes que eles praticam de se adonar de terras, de se usar impropriamente, fazendo contaminação, de matar pessoas para ocupar suas terras, eles recebem o beneplácito da lei e da impunidade que a própria Constituição não é respeitada. E del estado de Amazonas y de Manaus, donde tú vives, ¿nos podés contar cuál es la situación? Com muito gosto, comparto com todos essas informações. E nesse ponto da Amazônia, eu quero fazer uma menção especial a um acontecimento que vem de alguns dias, que é uma verdadeira chacina que aconteceu numa região do município conhecido como Nova Olinda do Norte, cerquita, e fica o rio Abacaxis, que é uma região que conta com uma população de ribeirinhos e também de 2 etnias indígenas, e que há poucos dias tiveram várias pessoas, um conflito que gerou 8, 9 assassinatos e que contam ainda com mais ou menos 5 desaparecidos. Um secretário de governo do Amazonas, junto com um grupo de amigos, foi até a região para uma pescaria e, como os povos indígenas e ribeirinhos fecharam a circulação no rio
por conta de se proteger da pandemia, eles agora pedem, né, que as pessoas tenham uma autorização para entrar no Rio Abacaxi e pescar, ou passear, o que seja. E essas pessoas, obviamente, não tinham autorização nenhuma, trataram malíssimo, com arrogância, as pessoas que se dirigiram a eles pedindo essa comprovação, e aí houve um conflito, um tiroteio para lá e para cá, e depois o governador mandou mais polícia, a polícia fez invasão de casas, tortura de pessoas, ou seja, nós estamos aí com um saldo de vários mortos, pessoas desaparecidas, e isso é uma coisa que vem acontecendo com uma frequência cada vez maior na Amazônia, porque essas pessoas que praticam esse tipo de ação contam com a impunidade da justiça e desse governo. Isso é uma tragédia. Mas conto para vocês que o Amazonas, que é um estado continental, se o Brasil é grande, o estado do Amazonas é um estado continental. Nós temos uma subdivisão com 62 municípios, sendo que desses 62 municípios, Alejandro, só um deles, que é onde está a capital, Manaus, conta com unidades de tratamento intensivo. Só um, considerando essas distâncias continentais. E, perdão, obviamente que em casos de crise, de necessidade extrema, ou a pessoa morre, ou ela tem que ser deslocada para Manaus. Não tem como, não tem outra forma. Isso demonstra o descaso histórico com a saúde da população amazônica. Isso não é aceitável, de governo nenhum. E aí eu quero lembrar que o Brasil e o Amazonas não foi sempre governado por Bolsonaro, não. Então, os governos anteriores têm sua parcela de responsabilidades e vão ser cobrados sempre, porque nós temos memória e nós não vamos deixar de apontar o dedo e dizer: vocês foram responsáveis, foram e são responsáveis pela morte dessas pessoas. Então, existe uma estatística que diz que em Manaus a média de mortos diariamente em Manaus seria em torno de 30. Chegou a 130. Imagina, visualiza isso. Então, é no meio desse panorama que nós temos um Estado que nega a informação, que repassa informação falsa para a população, que tem o deboche de ir nos meios de comunicação de massa dizer que nós superamos, que não existe mais pandemia e que nós temos que voltar a uma economia normal, porque os empresários precisam do seu lucro. Como se nós não necessitássemos da nossa vida. Entende? É por aí. É por aí. Mais um detalhe, esqueci de mencionar. O avançar da pandemia para os interiores da Amazônia, para as cabeceiras dos rios, para os territórios indígenas, se deu muitas vezes ou por funcionários da Fundação Nacional do Índio, que foram para as comunidades, para as aldeias, sem serem testados, que é uma irresponsabilidade, ou por militares. Sos docente, activista, y entiendo que están en el medio de una pelea importante, incluso que son la vanguardia en la lucha docente a nivel del Brasil. ¿Nos podrías contar un poquito cómo viene desarrollándose? Certo. Bom, eu vou iniciar te contando que eu sou uma das fundadoras do nosso sindicato, que já tem uns 41 anos, mas, neste momento, não faço parte da direção. Eu faço parte de um agrupamento de professores que faz oposição à atual direção do nosso SINTEAM, nosso Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Mas, neste momento de pandemia, nós estamos fazendo ações unificadas. Não poderia ser diferente. Neste momento, nós temos que saber quem é o nosso inimigo e unificar as lutas e os lutadores. Então, nesse sentido, eu conto para você que
no dia 10 de agosto, foi o reinício das aulas na rede estadual. Nós temos duas redes públicas, que é a rede estadual e a rede municipal. Eu sou da rede municipal, mas o governador decretou o retorno na rede estadual para as escolas de ensino médio, ou seja, para os adolescentes, né? Essa rede, esse segmento da rede estadual é composto de em torno de mais de 106 mil alunos e 123 escolas. Quando o governador fez esse anúncio, ele não fez a testagem dos professores, ou seja, volta todo mundo para a escola em qualquer condição, sem o respeito mínimo ao que os cientistas falam sobre a questão do isolamento social, sobre a necessidade de medidas protetivas. Nós, imediatamente, começamos a fazer a luta e a fazer a denúncia, né? Tanto, junto com pais, claro, pais e estudantes são nossos aliados privilegiados, e, nesse sentido, os pais também atuaram bastante forte, fizeram ações na justiça, fizeram abaixo-assinados, vêm nas nossas manifestações. Nós tivemos que criar formas de fazer manifestações presenciais, mas respeitando a distância, ou seja, a pandemia joga contra a nossa luta, mas a gente trata de criar formas de nos aproximar. Nós ensinamos os pais a fazer reuniões virtuais. Muitos deles não sabiam, muitos dos nossos alunos não sabiam, muitos de nós, professores, não sabíamos como fazer. Pois, Alejandro, nós conseguimos, então, que o governo começasse a testagem nos professores. Mas isso não é suficiente. Nós temos e exigimos a testagem dos nossos alunos e de toda a comunidade escolar, ou seja, dos pais também. Nessa campanha contra o retorno, nós fizemos, inclusive, a ocupação física do prédio da Secretaria Estadual de Educação. E nós conseguimos que o ensino fundamental, que são aqueles estudantes da faixa etária que vai até os 11, 12, 13 anos, já são as crianças mesmo, né? Que eles não fosse feito o retorno deles. Isso representaria mais 110 mil alunos na escola, nas ruas, no transporte coletivo, nas escolas, etc., etc. Bom, antes, vale registrar que quando nós fizemos a denúncia de que não havia condições reais para o retorno, e que nós, inclusive, que não defendemos a aula remota, porque nós, diferente do governo, não colocamos um sinal de igualdade entre o que é a aula presencial e a aula remota, que é uma das coisas que é preconizada pelo neoliberalismo para retirar dos professores o seu fazer pedagógico, a sua capacidade de planejar aulas e conteúdos de acordo com a realidade dos alunos, do país, do mundo que vivemos. Nós somos contra essa modalidade, mas nós aceitamos fazer para que não seja feita a aula presencial, né? E, além disso, vale registrar também, Alejandro, que nessa modalidade de aulas remotas, há uma coparticipação nossa nos gastos, porque nós, professores, temos que pagar pacotes de internet, contas de telefone, comprar chip para usar celular e se conectar pelo WhatsApp com pais, alunos, fazer orientações, etc., etc. Entende? Então, isso tem que ser respeitado e valorizado. Quando nós dissemos melhor que durante a pandemia se façam aulas que sejam não conteudistas, mas aulas voltadas para combater o corona, ensinando o que é esse vírus, como ele funciona, como contamina as pessoas, como podemos nos prevenir, onde podemos pedir ajuda. O governo não nos escutou.
porque o governo é um governo anticientista, antitrabalhador, antiprofessor, antieducação, inimigo da educação, que faz questão de nunca escutar o que nós, professores, que efetivamente conhecemos o que é e a dinâmica de funcionamento das escolas, não nos escutou. Então, começa em nível nacional, de diversas maneiras, com dinâmicas diferentes, mas aulas remotas conteudistas. Muito bem, fizemos. Mas é importante dizer que a educação, com esse instrumento que eu tenho para me comunicar com você e com outras pessoas hoje, poderia estar sendo colocado a serviço de prevenir, de orientar e de combater a pandemia. Mas o governo escolheu conscientemente não fazer isso. Daí a sua responsabilidade ser ainda maior, mais grave. Foi feito aqui, quando começamos a reclamar das pré-condições das escolas, da falta de estrutura e tudo, o governo fez uma comissão de parlamentares, de deputados estaduais, para visitar escolas. Claro que eles prepararam 6 escolas, muito bem maquiadas, muito bem pintadas, estruturadas, cheio de adesivo mostrando onde pisar, onde fazer, onde ser. Mas eram essas. E as 120 e tantas outras? Não tem essa estrutura. Então, o Amazonas, na nossa leitura, foi um balão de ensaio onde o governo, com todo esse histórico recente que nós vivemos, de ter vivido pessimamente a pandemia, mas sendo varrido para baixo do tapete essas condições, o governo, então, quis dizer o seguinte: se nós conseguimos impor o retorno das aulas em Manaus, no Amazonas, aí nós vamos ter o respaldo para impor esse retorno em todos os outros estados. Essa é a leitura que nós fazemos. E eu entendo que isso é um fato até agora. Nós seguimos lutando. Fizemos contato com companheiros de muitos estados, fizemos lives com companheiros e seguimos fazendo, fizemos e continuamos fazendo, mostrando qual é a situação que nós estamos vivendo e dizendo nós temos que lutar juntos. E aqui eu vou finalizar essa parte dizendo a vocês que nós temos, Alejandro, uma Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, como temos várias centrais sindicais. Eu, particularmente, sou apoiadora da CSP Colutas, mas é uma central pequenininha. Mas nós dizemos para todas esses instrumentos que são da nossa classe, se movam. Está muito lerdo. Já está mais do que na hora da CNTE e de todas as centrais convocarem uma luta nacional com todos os trabalhadores, porque a responsabilidade sobre a educação não é só dos professores, não é só dos alunos nem dos seus pais, é de toda a população brasileira, e nós estamos defendendo a educação pública, então é da população brasileira da nossa classe. Então nós temos, sim, que urgentemente chamar uma ação unificada, nacional, para combater esse retorno que, na verdade, é uma política genocida de expor a nós, trabalhadores, e aos nossos alunos e seus familiares a uma situação de contaminação e de morte. Esse é o meu chamado. CNTE, faça sua tarefa. Muchas gracias, Gleice. Seguiremos en contacto. La verdad que todo lo que pasa en Brasil es de una importancia decisiva para nosotros y desde ya profundizar la relación con todos los compañeros con los que nos estamos reencontrando después de mucho tiempo y empezando a construir juntos, la verdad que para todos nosotros es una alegría. Esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirnos, les quería recordar que estamos en el tramo final de la campaña en apoyo a nuestros compañeros y compañeras del Líbano. El Líbano no puede esperar. $1, €1 para los compañeros. Si no aportaste, todavía tenés tiempo. Y a todos los compañeros que están desarrollando la campaña, no aflojemos en los últimos días
para que esta campaña, que ya está siendo muy exitosa, lo sea aún más. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales y de nuestra página, la página de la Liga Internacional Socialista.